vou tratar, só para a gente bater um papinho, sobre alguns pontos bem importantes, assim. Muito se fala hoje em planejamento previdenciário e às vezes a gente deixa de falar do simples e do que você pode fazer para poder realmente adiantar bastante seu processo de aposentadoria, fazer que seu processo seja mais fluido, seu processo seja mais rápido. E às vezes a pessoa se pergunta assim, o que eu começo a pensar, o que eu preciso começar a pensar quando eu penso em me aposentar? Qual o primeiro passo? Qual a primeira coisa que eu tenho que pensar em fazer? É lógico que isso depende do tipo de trabalhador, de profissional, de segurado que você é. Quando você é um segurado aí da Previdência Social, um segurado do regime geral, que contribui com o INSS. A parte que eu vou falar agora é uma parte padrão para todo tipo de segurado. Então, o que eu vou falar, independente se você é um trabalhador rural, independente de se você é um trabalhador que tem tempo especial, independente de que se você é um professor, isso que eu vou falar nesse vídeo se enquadra a você com certeza. Então, toda vez que você fosse pensar em se aposentar, na verdade, qualquer relacionamento, isso é ideal para toda pessoa ter. Isso que eu vou falar nessa aula são pontos importantes para todo trabalhador, todo profissional, todo segurado se manter atento em relação à Previdência Social. Só para a gente começar, então, eu já vou te pedir então para curtir esse vídeo. Se você gostar do vídeo, se você não gostar, depois no finalzinho você descurte. Se você não é inscrito nesse canal e quer aprender mais sobre esse tema, principalmente agora que a gente vai colocar uma série de vídeos sobre o planejamento previdenciário, se você quiser continuar recebendo essas informações aí, clique em se inscrever nesse canal e assine o sininho das notificações. Bora pro vídeo que é o mais importante do que a gente tem para falar aqui. Então, pensando em planejamento, planejar aí o seu relacionamento previdenciário, se você já é um segurado, eu estou falando basicamente para pessoas que já estão pensando em se aposentar, mas independente de qualquer coisa, você precisa ter um cadastro atualizado no INSS e uma senha de acesso ao meu INSS. É o primeiro ponto aí, você tem uma senha de acesso ao meu INSS. Você pode fazer essa senha de acesso através do gov.br ou através do meu INSS também, que é um gov.br/meu INSS. Então, ter o acesso ao meu INSS é muito importante. Se você não sabe como ter esse acesso ainda, gerar essa senha, tem um caminho que você pode fazer pela própria internet, você pode fazer em alguns casos pelo aplicativo do seu banco, e você também pode fazer isso procurando uma agência da Previdência Social, mas tem que ser você ou o seu representante legal, procurador, e lá no balcão de atendimento, na verdade na triagem, ali no início do atendimento, no INSS, e pedir a senha inicial do meu INSS. Essa senha é uma só do INSS, do gov.br, todos os serviços do governo federal que você tem acesso aí, geralmente você já está usando essa senha e talvez você nem saiba. Se você já tem, então essa senha é a mesma, beleza, tá? Outra coisa, sempre mantenha o seu cadastro lá no gov.br atualizado. É nesse site gov.br que você altera seu e-mail, que você altera seu telefone. E é muito importante você entender aqui o seguinte: se você for representante legal, procurador ou qualquer coisa, esse cadastro do gov.br tem que ser em nome do titular. Aqui não é lugar de colocar procurador, de colocar representante legal, de colocar advogado, nada. Esse cadastro no Gov, esse cadastro é o cadastro da pessoa. Você pode representar ela em requerimento, você pode ser o procurador, o representante legal, vai ter os campos, os locais adequados para você colocar essa informação de que você é o representante legal. Aqui no cadastro não, os dados são os dados do titular. A não ser, lógico, se você for um tutor nato, se você for um curador, que essa pessoa não tenha o cadastro dele, tá bom? Vamos lá, então, manter o cadastro no meu INSS e ter esse cadastro do gov.br sempre atualizado é o primeiro ponto que você não pode deixar de passar e deixar de ter se você pensa em ter um relacionamento qualquer com o INSS, que é sempre recomendado manter um bom relacionamento com a sua previdência, tá bom? Dados cadastrais atualizados, eu vou falar alguns pontos desses dados cadastrais e às vezes as pessoas pensam que isso não é importante, às vezes as pessoas se metem em problema por não manter esses dados cadastrais atualizados. Isso tem impacto em benefício, é benefício que é suspenso, porque falta um dado, falta uma informação importante, principalmente benefício antigo, e agora está tendo atualização aí em vários benefícios, tá? Então mantenha seus dados cadastrais atualizados no INSS. E a primeira forma de você manter esses dados atualizados aí
Se você vai ouvir quando falar em dados cadastrais, muita gente fala em dados cadastrais atualizados no CNIS, tá? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É a mesma coisa aqui dos dados, que quando a gente se refere a dados cadastrais no INSS, tá bom? Esses dados, você pode manter esses dados atualizados de duas formas. A primeira forma dela é fazer o cadastro no meu INSS e depois fazer uma solicitação de atualização de dados lá pelo meu INSS mesmo. Uma solicitação de atualização de dados cadastrais, que é o seguinte: alguns campos você já vai poder atualizar lá pelo próprio aplicativo, pelo próprio site lá do meu INSS. Outros dados você vai ter que mandar documentos, fazer um requerimento e enviar documentos para ser analisado, mas tudo à distância lá pelo INSS, por um servidor do INSS, para fazer essa atualização para você. E às vezes as pessoas não valorizam, mas isso é importantíssimo. Mantenha os dados atualizados sempre. Mudou de endereço? Altere o endereço lá no meu INSS, lá no cadastro do CNIS. Tá bom? Esse é um caminho interessante. Uma outra forma, se você falar, pô, mas eu não consigo nem emitir minha senha do meu INSS porque eu estou com dados desatualizados. Você tem dois caminhos, então, como eu disse, primeiro você pode procurar uma agência do INSS e falar que você está tentando gerar a senha e não consegue, tá? Há uma possibilidade de fazer esse acerto lá, mas o caminho recomendado é você, então, nesse caso, não conseguiu fazer ali pelo meu INSS, pelo site, pelo aplicativo, liga para o telefone 135. E pelo telefone 135 você vai falar que você quer, então, fazer uma atualização do seu cadastro. Essa é uma parte também importante, fazer essa atualização do cadastro lá pelo 135. Alguns dados vão atualizar na hora, outros dados vão marcar para você, vão criar esse requerimento e depois você vai ser comunicado, então, para comparecer e levar esses documentos em uma agência do INSS, tá bom? Manter os dados atualizados, então, pelo aplicativo do meu INSS ou pelo telefone 135. Olha, tem uma outra dica aqui que é o seguinte: você está em cima da hora, não deixe de fazer um requerimento porque tem algo desatualizado, isso não é interessante. Mas se você estiver com os dados atualizados, pode ser que seu processo seja bem mais rápido, porque pode evitar uma exigência, pode até gerar uma concessão automática em alguns casos, porque seus dados já vão estar certinho lá no cadastro. Então, algumas concessões que poderiam ser automáticas, algum benefício que você pedir, que pode rodar até no automático, às vezes não acontece porque você não está com os dados atualizados. E agora eu vou para mais um ponto de dados atualizados que as pessoas às vezes não sabem e outros não querem saber. Tá? Você é uma pessoa que quer saber, você está assistindo esse vídeo, é manter o CPF, os dados cadastrais lá no CPF, Receita Federal, atualizado. É importante, tem impacto em benefícios previdenciários. Tá? Alguns casos precisa-se fazer atualizações na Receita Federal para corrigir o nome da mãe, porque hoje estão muito interligados os dados cadastrais aí dos sistemas do governo federal e os dados do CPF, eles estão vinculados aí com os dados do meu INSS, que você vai acessar, os dados que estão lá na Receita Federal. Então mantenha atualizados os dados na Receita Federal. Gente, tem muita coisa hoje que você consegue atualizar até sem ir à Receita Federal, até a distância. Se você é uma pessoa que casou, alterou o nome aí por uma razão do casamento, o nome da mãe está diferente lá no cadastro do CPF da Receita Federal. Se você hoje ainda não está precisando de um benefício, eu sei que você pensa assim, mas eu vou acertar isso para quê? Eu não estou precisando de nada. Entenda, agora é a melhor hora para você fazer esses acertos. Se você não está precisando de nenhum benefício hoje, se você não tem nada para fazer urgente, é a melhor hora para você fazer esses acertos. Corra lá, tá o nome da mãe errado, tá sem nome da mãe no cadastro do CPF, tá uma data de nascimento errada, diferente da correta. Corre lá hoje, faz o mais rápido possível, atualize seus dados cadastrais na Receita Federal, porque isso tem impacto na hora de você for requerer seu benefício, tá bom? Pode atrasar seu requerimento, são pontos importantíssimos. Quando você pensar em fazer um planejamento financeiro, tem que começar por aí, tá? Mantenha seus dados atualizados na Receita Federal, os dados cadastrais do CPF, é disso que eu estou falando nesse momento, beleza? Como é que você faz essa atualização? Pelo site da Receita Federal ou presencialmente em uma agência. Eu não sei como é que está o atendimento, mas você vai conseguir essa informação lá no site da Receita Federal. Também tem essas informações de como é que você vai proceder. Beleza? Mantenha esses dados atualizados aí. Toda vez que você for fazer um requerimento, inclusive quando você for fazer uma solicitação aí para atualizar os seus dados cadastrais, tem documentos, alguns documentos que não são obrigatórios, mas são úteis, são importantes. Se você puder fornecer esses documentos, forneça.
Não fique, falaram que não é obrigatório. Beleza, não é obrigatório para alguns casos, mas quando precisa de uma atualização, esses documentos são necessários. Então você tem dois caminhos quando você for pensar em se relacionar aí com o INSS ou fazer requerimento de benefício ou qualquer requerimento. O primeiro é você fazer um pedido, não apresentar determinados documentos, esperar esse processo começar a ser analisado para depois te pedirem, depois você fornecer esses documentos, ou você já pode apresentar os documentos no momento que você faz um requerimento pela internet, principalmente, e quando a pessoa pegar para analisar aquele processo, entende-se que aquela documentação já não vai ser pedida novamente, tá bom? Pode ser que aconteça um pedido para reapresentar, mas não é o padrão. O padrão é aquele documento já ser considerado. E quais são esses documentos mais importantes? Possivelmente você já tem no cadastro o número do seu CPF, então não é tão necessário assim, porque se você já tem a senha do meu INSS, então você já tem o cadastro. Se você não tem a senha do meu INSS, junte aí pelo menos uma informação de qual é o número do seu CPF. Isso é meio que o óbvio. Se você é maior de 16 anos, apresente seu documento de identificação, identidade ou carteira de trabalho ou outro documento. Mas eu vou te dar uma dica aqui que de repente é uma daquelas assim, cara, não é obrigatório, mas se você puder fazer, faça, que vai ajudar, vai adiantar sua situação, seu processo. Apresente o documento de identidade mesmo, RG. Mesmo que você tenha CNH, apresente também o RG. Hoje, isso ainda, em alguns casos, faz diferença. Quer um exemplo do que faz diferença? A cidade que você nasceu, a sua naturalidade não tem isso na sua CNH. E tem lá no seu RG. E essa é uma informação importante para benefício do INSS. Presente sua carteira de identidade, seu RG, porque isso vai fazer diferença no seu processo. E para finalizar, que também não é obrigatório para muitos casos, mas que é muito útil, se você puder fazer, apresente sempre em todos os requerimentos, todos os seus pedidos, é sua certidão de nascimento ou casamento. Se você é solteiro, apresente sua certidão de nascimento. Se você é casado, apresente sua certidão de casamento. Você vai falar, mas cara, se eu já vou apresentar identidade, para que eu apresentar isso? Para evitar problema, porque alguns casos, são poucos, mas em alguns casos, por exemplo, se tiver uma divergência entre o cadastro e sua identidade, mas uma divergência que realmente cause um impacto, de repente o nome da mãe diferente, ou qualquer coisa que possa gerar uma dúvida, esse segundo documento mais importante para poder tirar essas dúvidas, para sanar, a opção é essa o correto. Essa certidão de nascimento ou casamento vai ser o segundo documento que vai servir como realmente para tirar dúvida ali, como base para quem estiver analisando seu requerimento. Então, se você puder, apresente a certidão de nascimento ou certidão de casamento. Não é obrigatório, como eu falei, mas é importantíssimo se você puder apresentar esse documento. Os demais documentos não estão diretamente relacionados com dados cadastrais. Eu, nesse vídeo, queria falar da parte que é muito importante, pouca gente valoriza, mas faz muita diferença, é um requerimento, e quando você está pensando em planejar a sua vida aí, previdenciária, você tem que começar pensando por isso, que é atualizar seus dados cadastrais e manter esse relacionamento com a INSS, mantendo seus dados cadastrais atualizados, inclusive endereço, mas o endereço você pode atualizar pelo próprio meu INSS, ou lá pelo telefone 135, mantendo o endereço atualizado, você pode evitar muitas e muitas dores de cabeça. Essa é a minha dica para o dia de hoje. A gente vai disponibilizar vários outros vídeos sobre planejamento aí, realmente pensando em tempo de contribuição, trabalhador rural, segurado especial. A gente vai deixar várias dicas nesse canal, mas hoje eu gostaria que você começasse pelo começo, que é muito importante, começar pelo começo. E o começo de tudo está nos dados cadastrais. Aquele abraço, fique com Deus aí. Não esqueça de curtir esse vídeo e não esqueça de compartilhar com seus amigos também. Fique com Deus, até mais.